o som da Terra, apresentado por Ciência na NASA. No espaço, eles dizem que ninguém pode ouvir você gritar. Ninguém nunca disse nada sobre cantar, no entanto. Uma espaçonave da NASA acaba de captar uma bela música, cantada por nosso próprio planeta. Chama-se Chorus, explica Craig Kletzing, da Universidade de Iowa. Este é um dos exemplos mais claros que já ouvimos. Chorus é um fenômeno eletromagnético causado por ondas plasmáticas nos cintos de radiação da Terra. Durante anos, os operadores de rádio amador na Terra os ouviram de longe. Agora, as sondas de tempestade de cinto de radiação dupla da NASA estão viajando pela região do espaço de onde o Chorus realmente vem, e as gravações estão fora deste mundo. Isso é o que o cinto de radiação soaria para um ser humano se tivesse antenas no lugar de ouvidos, diz Kletzing, cuja equipe da Universidade de Iowa construiu o receptor EnPhysis, conjunto de instrumentos de campo elétrico e magnético e ciência integrada, usado para capturar os sinais. Ele tem o cuidado de ressaltar que essas não são ondas acústicas do tipo que viaja pelo ar do nosso planeta. Chorus é feito de ondas de rádio, que oscilam em frequências acústicas entre 0 e 10 kHz. As longas antenas das sondas de tempestade do cinto de radiação são perfeitas para detectar esses tipos de ondas. As emissões de Chorus estão na frente, e no centro da missão Storm Probe, diz Kletzing. Eles são considerados uma das ondas mais importantes para energizar os elétrons que compõem o cinto de radiação externa. Em particular, Chorus pode ser responsável pelos chamados elétrons assassinos, partículas de alta energia que podem colocar em risco satélites e astronautas. A maioria dos elétrons nos cintos de radiação é inofensiva, com pouca energia para causar danos aos sistemas humanos ou eletrônicos. Mas às vezes, esses elétrons capturam uma onda do Chorus, como um surfista numa onda na Terra, e ganham energia suficiente para se tornarem perigosos. As sondas de tempestade do cinto de radiação estão em uma missão para ter certeza sobre esse assunto. A produção de elétrons assassinos é uma questão de muito debate. E as ondas do Chorus são apenas uma possibilidade, observa o cientista da Storm Probes, Dave Siabeck. Lançados em agosto de 2012, as duas sondas estão orbitando dentro dos cintos de radiação, amostrando campos eletromagnéticos, contando o número de partículas energéticas e ouvindo ondas plasmáticas de muitas frequências. Esperamos coletar dados suficientes para resolver o mistério de uma vez por todas, disse Siabeck. No momento, a espaçonave ainda está passando por sua fase de check-out de 60 dias antes do início da missão principal. Até agora, as coisas estão indo muito bem. Uma das coisas que notamos imediatamente é o quão claro o Chorus soa na gravação, observa Kletzing. Isso ocorre porque nossos dados são amostrados em 16 bits, o mesmo que um CD, que nunca foi feito antes nos cintos de radiação. Isso torna os dados de alta qualidade e mostra que nosso instrumento é muito, muito saudável. Eventualmente, Kletzing espera lançar gravações estéreo, sem precedentes do Chorus da Terra. Temos 2 naves espaciais com 2 receptores, diz ele. Embora uma gravação estéreo seja possível, essa gravação não apenas soaria maravilhosa, mas também tem um valor científico real. Uma das coisas que não sabemos é o quão ampla é a região sobre qual o Chorus ocorre. A capacidade estéreo amplamente separada das sondas de tempestade nos dará a capacidade de descobrir isso, explica ele. Com uma missão de 2 anos planejada para as sondas da tempestade, a música da Terra está apenas começando. Para sons mais estranhos e maravilhosos do espaço, fique atento a science.nasa.gov.